Olá, estamos aqui hoje e vamos falar sobre educação sexual para crianças de 0 a 12 anos. Vamos tratar desse assunto importante, dar instruções para vocês, instruções preciosíssimas de como educar sexualmente as suas crianças e protegê-las do abuso sexual que a gente tanto tem falado, né? Vamos lá então. Todos nós recebemos educação sexual de alguma forma. O problema é que a maioria de nós recebemos uma educação inadequada. E nossa tendência é trazer essa mesma inadequação para os nossos filhos. E isso é um problema, né? Se não falarmos de forma saudável, eles irão receber informações da pornografia e da erotização precoce. As crianças hoje estão tendo acesso ao celular, à internet e muitas outras coisas, né? Nós, os pais, temos responsabilidade sobre todo o tipo de educação de nossos filhos. O teu silêncio diz para a criança que este assunto não é importante. A sua criança vai entender que este assunto não é importante mesmo e nunca vai falar dele com você. Cuidado! O teu silêncio é um tipo de educação sexual inadequada, você sabia disso? Você fala de sua vida sexual com qualquer pessoa ou só com as pessoas que você confia? O assunto da sexualidade está voltado para relacionamentos de muita confiança. Por isso, os pais devem aproveitar este tema para desenvolver uma confiança máxima entre pais e filhos, desenvolver uma intimidade, né? As crianças terão contatos com conteúdos inadequados, mas os pais devem ser a referência do que está certo e do que está errado. Os nossos filhos têm que olhar para nós e dizer: meus pais são minha referência. A infância é o melhor momento para você construir esta intimidade. É na infância que seu filho mais confia em você. É na infância que seu filho te acha a pessoa mais inteligente, mais bonita e mais forte. É na infância que seus filhos veem em você a representação de Deus nessa terra. É na infância que a criança tem uma confiança mais plena em seus pais. E é na infância que seu filho corre mais risco de ser abusado. A melhor prevenção contra o abuso sexual da criança e do adolescente é a educação sexual correta. Não existe uma ferramenta melhor do que esta. Sem ela, seu filho ficará vulnerável. Vamos lá então. Primeiro passo: analise sua postura sobre a sua sexualidade primeiro. Esse é o primeiro passo. Como você percebe o seu corpo? Como você percebe suas emoções e seus sentimentos? Como você percebe as suas partes íntimas? Como você percebe o corpo do outro? Como está a sua vida sexual? Essa é a primeira análise. A forma como você se sente é o que você vai transmitir para a criança. Cuide da sua vida sexual primeiro. Como você fala sobre o seu corpo? Você vive normalmente se desvalorizando? Você vive focado nos seus defeitos? Não fale mal do seu corpo na frente das crianças, nem perto e nem longe.
Como você vai falar com a criança que o corpo dela é especial se você fala mal do seu próprio corpo? A sua fala fica incoerente. Isso atrapalha o conceito de valor da sua própria imagem. Ame seu corpo, mãe. Toda marca no seu corpo tem uma grande história. Essas marcas acontecem com todas as mães. Teu corpo é a tua morada. Não tenha vergonha de quem você é. Isso afeta a sua autoestima, sua saúde mental e isso afeta as suas crianças também. Pare de falar mal de você. Pare de ser fofoqueira de você mesma. Pare de ser sua inimiga. Educação sexual não é discurso bonito, e sim uma vivência de uma vida saudável. Ensinar a criança a respeitar o corpo dela quando você desrespeita o seu corpo na frente dela? Isso é uma contradição. Se tem algo no seu corpo que te incomoda, foca na solução e não no defeito que você diz que tem. Porque o teu corpo é incrível. Não caia nessa armadilha da ditadura da beleza. Lembre-se, cada diferença no seu corpo que aconteceu, que ocorreu, tem uma grande história por trás disso tudo. Valorize o seu corpo, ame-se. O segundo passo, vamos entender o que é educação sexual. A educação sexual é um processo de ensino e aprendizagem, onde no qual a criança é levada a amar-se, a desenvolver uma boa autoestima, autovalorizar-se, aonde ela é estimulada a entender que todo o seu corpo e todas as partes do seu corpo são especiais. Essa é a educação sexual de uma criança, é dessa forma que se processa, tá? A criança é levada nessa educação a cuidar desse corpo, a respeitar esse corpo e distribuir esse respeito em relação ao corpo de outras pessoas, de outras crianças. A criança é levada a entender o valor que ela tem, a entender o tipo de toque que ela merece, o tipo de relacionamento que ela merece. A criança quer compartilhar isso com você, pai e mãe. Ela quer falar de sua intimidade, é para você, não é para outra pessoa. Pare de falar sobre sexualidade. Para falar sobre sexualidade com seu filho, você precisa criar momentos de intimidade todos os dias. Não é escolher um dia no ano para falar sobre isso, mas cria esse momento de intimidade com seu filho todos os dias. Terceiro passo, busque conhecimento para oferecer uma educação sexual adequada. Nós estamos aqui numa série de vídeos trazendo vários conhecimentos aos pais sobre essa educação sexual. Já temos trabalhado com oficinas na igreja e temos muito a oferecer a cada um de vocês. É só nos procurar. Precisamos tirar a venda dos nossos olhos para termos mais clareza. Quando entendemos sobre a educação sexual, a nossa sexualidade é mudada. Então, primeiro, esse processo acontece em nós para depois acontecer nas nossas crianças, nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos sobrinhos, né? Crianças que não recebem educação sexual são crianças que têm maior probabilidade de serem abusadas. Entrar em jogos sexuais pesados, entrar em masturbação e de se tornarem compulsivas.
Se a criança entra num processo de masturbação precocemente, ela corre um sério risco, um alto risco de se tornar compulsiva nisso. Temos que ter muito cuidado com isso, tá? Então, vamos oferecer essa educação sexual para as crianças de forma leve, suave, boa, agradável, tá? Para que elas não entrem nessas pegadinhas, né, que temos por aí, tá? Que tem muita gente má oferecendo educação sexual inadequada para os nossos filhos e nós não queremos assumir esse papel de tão grande importância na vida dos nossos filhos. A educação sexual de uma criança precisa ser adequada à sua idade, tá? Tem que falar para cada idade, da forma como ela vai entender. Não sai entregando tudo de uma vez, porque não é assim que acontece. É necessário abordar situações do dia a dia da criança. Você precisa aproveitar momentos, situações que aconteçam no dia a dia dela, para que ela possa assimilar isso melhor, tá? Não sai assim, ó, meu filho, vem cá, senta aqui agora. Mamãe quer conversar com você sobre um assunto muito sério. Não vai rolar desse jeito. Você pode perder, né, uma grande oportunidade de estar dando uma educação sexual adequada ao seu filho com as situações do dia a dia. Não faça tudo isso de uma vez. Essa educação também precisa ter métodos. Pode ser brincadeiras, jogos, oficinas e etc. Tem muitas, mas é muitas oficinas, muitas histórias, né? Para a gente estar mostrando para as crianças. Temos várias músicas, muitas músicas lindas, boas de trazer essa educação sexual para as crianças na linguagem de cada uma delas, tá? Tem que ter muito amor envolvido. Não entrega isso grosseiramente, mas entrega isso com muito amor. Desde bem pequeno, você já começou a ensinar ao teu filho sobre muitas coisas. Olha isso. Nós ensinamos nossos filhos a comer sozinhos, nós ensinamos nossos filhos a ter um bom comportamento, a ser educado, pedir com licença, obrigado, por favor. Ensinamos nossos filhos a estudar, né? Ensinamos nossos filhos a ir à igreja, nós levamos eles à igreja. Ensinamos nossos filhos a orar, a ler a Bíblia. Nós ensinamos nossos filhos a andar, a se vestir sozinho, a tomar banho sozinho. Tudo isso faz parte de uma aprendizagem, né, das nossas crianças. Mas eu te pergunto agora, e a educação sexual, quando você pretende começar? É uma boa pergunta para você, tá? Quando você vai começar? Porque desde que seu filho nasceu, você já está ensinando para ele várias coisas. A educação de seu filho ou filha começa na gravidez, isso mesmo. Desde que ele está na sua barriga, você já pode começar a educá-lo. Como? Olha só, a criança na 17ª semana de gravidez, que é lá para o 5º mês de gravidez, ela já te ouve. Olha que interessante. Você já pode conversar com ela. Lógico que ela não vai te responder, né? Mas você já pode falar com ela e ela vai te ouvir. Cuidado, não fale palavras ruins e não deixe que ninguém fale também perto de você, porque o seu filho está ouvindo. Exemplos. Se for menina, alguém vai dizer: ixi, mais uma sofredora, mais uma namoradeira, vai ser igual
aquela tia. Ah, vai ser igual a sua avó. Não, não deixe, tá? E se for menino? Ah, esse vai ser pegador, vai ser igual aquele, né? Aquele parente que tem má índole, né? De pegar, pegador de mulheres. Não aceite isso para o seu filho, tá? Não aceite. Na hora, você diga: "Não, minha filha não vai ser sofredora. A minha filha é linda, a minha filha é feliz, a minha filha não vai ser namoradeira, ela vai valorizar o seu corpo, ela vai namorar no momento certo", e começa ali já a cortar essas palavras ruins que vêm de encontro ao seu filho, porque ele já está ouvindo tudo isso e já está assimilando tudo isso desde o ventre. Olha, intervenção imediatamente, não deixe para depois. E não aceite esse tipo de mensagem. Proteja seu filho desde o ventre. Não deixe ninguém lançar palavras que venha denegrir ou rotular a forma negativa. A criança está ouvindo e tendo já sensações, emoções a partir do 5º mês de gravidez. Cuidado. Tenha mais carinho com seu filho e pare de reclamar dizendo que a sua barriga é horrível e que você está gorda, que você está horrível. Pare com isso. Passe a mão sobre a sua barriga, acariciando seu filho, abençoando seu filho todos os dias. Fale palavras doces em relação ao corpinho da criança que está mexendo na sua barriga, tá? Já começa a dizer: "Filho, tô com tanta vontade de conhecer. Olha como seu corpinho mexe dentro da minha barriga. Eu estou tão feliz que você está aqui comigo". Diga palavras doces, diga palavras de carinho. Ore por ele todos os dias com a sua mão na barriga, tá? Comece a abençoar o seu filho todos os dias. Ele já te ouve, ele já está tendo sensações. Ele já está tendo emoções dentro do seu ventre. Diga que ele é especial, que você o aguarda para o abraçá-lo. Tenha uma conversa saudável e gostosa com seu filho em seu ventre. As nossas palavras desde o ventre têm impacto sobre a nossa criança. Saiba disso, tá? Eu me lembro que eu ficava brincando, né, com a minha barriga, mexendo, e vendo a criança se mexer ali dentro, como é gostoso, né, é uma sensação maravilhosa. E tem muitas mães reclamando disso, né. "Ah, não me deixa dormir, não me deixa quieto, não tenho posição. Ai, meu Deus, eu não sei mais o que que eu faço". Isso não é bom para sua criança, tá. Pense nisso. Já desde o ventre, comece a educar a sua família. Não espere a criança nascer. Diz que não se deve cheirar as partes íntimas da criança. Tem muitas mães que fazem isso, né? Meu Deus. Deixe isso bem claro para toda a sua família. Diz que não terá brincadeira com as partes íntimas do seu filho. Essa coisa de cheirar as partes íntimas do filho, isso é um desrespeito com o corpo da criança. Ela já entende muitas coisas, ela já está tendo sensações, ela já está gravando essas informações dentro dela. Então, não deixe que ninguém faça isso com o seu filho e você também não faça isso, tá? Respeite as partes íntimas do seu filho. De 0 a 2 anos, recém-nascidos. Na hora de trocar a fralda, você vai ensinar para a criança sobre os 3 princípios básicos da educação sexual. Primeiro, consentimento. Segundo, limite corporal. Terceiro, respeito ao corpo. São essas 3 informações, essa educação que você já vai passar para o seu filho desde o nascimento.
nesse momento de troca da troca da fralda, é um exemplo, é um bom momento para você começar a educar o seu filho sexualmente, tá? Exemplo, você vai chegar perto do seu filho e vai dizer: "Filho, com licença", ou filha, né? Mamãe ou papai vai trocar sua fralda agora, tá? Avise a criança o que você vai fazer com ela. Vou trocar sua fralda porque ela está cheia. Não é porque ela está suja. Começa a retirar essas palavras. Estou limpando as suas partes íntimas. Vá conversando com ela enquanto esse processo acontece. Oh, meu amor, como você é lindo, como você é especial. Olha que corpo maravilhoso. Você merece ficar cheirosinho ou cheirosinha, limpinho. Por isso eu estou aqui te higienizando, tá? Vá conversando com a criança enquanto dá um banho, enquanto troca a fralda, né? Enquanto você fala, você está se educando a respeitar o corpo do seu filho. Na hora do banho, nomeia as partes do corpo da criança. Na hora de passar a pomada, vai nomeando os benefícios da pomada. Esses são alguns exemplos que você pode ter, né, de educação sexual com recém-nascido. Mas, lógico, você terá outras situações no seu dia a dia que você vai se lembrar desses princípios e vai aplicar eles com muito amor envolvido, com muito carinho, muito respeito pelo corpo do seu filho, tá? De 2 a 3 anos, nós temos aqui o desfraude. Lógico, gente, isso aqui são alguns exemplos que a gente trouxe, mas é só para vocês terem uma noção básica, tá? Tem muito mais coisas, mas eu trouxe aqui algumas coisas para que você possa refletir de como fazer, tá? O desfraude é um momento muito importante na vida da criança, e eu creio também, tá? Que o tirar a chupeta, aqui nós temos tirar a mamadeira, tudo são processos que você não vai assim simplesmente arrancar da criança. Tudo tem um processo ali e você precisa fazer isso com muito amor, com muito carinho e não tirar isso. Não desmamar a criança abruptamente, isso causa traumas na vida adulta dela, tá? Não é o adulto que tira a fralda, é a criança que deixa a fralda. Olha isso. A criança não pode ser pressionada a retirar a fralda. Um desfraude feito de maneira abrupta, desrespeitoso, de maneira precoce, pode trazer vários traumas emocionais, psicológicos e também sexuais, tá? Lembre-se da chupeta, da mamadeira e do desmame. Tudo isso é no dia a dia, é com processos, é com amor, é com falando à criança de forma respeitosa, de forma amável, tá bom? Aprenda a utilizar as situações do dia a dia. Olha só isso. Na hora de lavar o cabelo, a criança fecha os olhos e você já aproveita esse momento para explicar que é necessário fechar os olhos para proteger os olhos. Os nossos olhos precisam de proteção. Aproveite para dizer o quanto nossos olhos são especiais e o quanto eles precisam de proteção. Nós temos sobrancelhas para proteger os nossos olhos do suor que escorre da nossa testa. Quando a criança estiver toda suada, né, brincando, correndo, e aquele suor escorrendo na testa dela, você vai ali aproveitar para dizer: olha, a sua sobrancelha, ela está aqui para enfeitar o seu rosto, mas também para proteger os seus olhos
do suor que escorre nos olhos e que arde, né, e que dói. Por quê? Porque os nossos olhos precisam de proteção. Temos pelos no nariz, temos ceras no ouvido para proteger de entrar insetos. Tudo isso você vai aproveitar. Lembrando que aqui são alguns exemplos, mas que você pode usar a sua criatividade para ensinar a sua criança a importância do corpo dela, a importância de proteger o corpo dela. E diz que para cada parte do corpo da criança existe uma proteção especial, ok? No frio, olha só essa, nós usamos blusas quentinhas para proteger nossa pele do frio. Nossa pele é muito especial e precisa dessa proteção. Então, a nossa pele tem proteção também. Nós temos a coberta. Olha que coberta quentinha, gostosa, né? Tem a hora do banho, que você pode dizer que a pele dela está sendo protegida das bactérias, né? São várias situações. Nós usamos calçado e você mostra o sapato, a sandália, o chinelo, para proteger os nossos pés. Nossos pés é muito, muito especial e precisa de proteção. Aproveite colocando o calçado na criança, colocando a meia na criança. Aproveite para dizer que os nossos pés são muito importantes e que precisa de uma proteção especial. Por isso existe calçados para isso. Para nossa pele, existem blusas quentinhas. Para nossa pele, existe um cobertor gostosinho, uma cama quentinha para dormir. Tudo para nossa proteção. Filho, você sabe como protege as suas partes íntimas? Sabe como? Lavando direitinho, enxugando direitinho. Olha como a mamãe faz. Ou quando ele já estiver grande, né? Você continua falando, enxugando direitinho para não assar. Tem que trocar as partes íntimas em todos os banhos para que fica cheirosinho, porque você merece isso. O seu corpo merece ficar limpinho, sequinho, cheirosinho, com roupas cheirosas, com roupas limpas. Temos que proteger o nosso corpo de toques que machucam, tá? Olha só, as suas partes íntimas, filho, têm roupas especiais para elas. Nós temos aqui a calcinha, nós temos a cuequinha da criança, né? Sabe por quê? Porque essa parte do corpo é muito especial e ela tem que ficar bem guardadinha. Por isso que existem roupas especiais só para elas, né? É uma boa forma de você estar ali aplicando a proteção das partes íntimas do seu filho. Uma forma maravilhosa de proteger nossas partes íntimas também é não deixar ninguém brincar e nem você brincar com a parte íntima de ninguém. Já começa, né, ali a ensinando seu filho a respeitar o corpo do outro, a respeitar o seu próprio corpo e a respeitar o corpo de outra criança também. Quando alguém quiser tocar nas suas partes íntimas, o que que você vai dizer? Não! Esta é minha intimidade. Não pode ficar dando tapinha na bunda e falando: olha que bundinha gordinha. Nada disso. Ensina a criança a se defender e dizer: não, não pode tocar, não pode fazer brincadeira com as minhas partes íntimas, tá? Tem muita gente que gosta de ficar fazendo brincadeira com crianças. Aproveita na hora da cosquinha, né? Os tios, os primos. Aproveita na hora da cosquinha para ficar ali, ó, fazendo cosquinha nas partes íntimas da criança. Ensina a sua criança a se proteger. Ensina ela a dizer não, não, tá? De 3 a 6 anos. Nesta idade, é muito importante a criança saber a diferença dos corpos. Diferença do corpo de adulto e corpo de criança. Do corpo de menina e
do corpo de menino. Ensina isso ao seu filho. Não deixe que outras pessoas venham ensinar. Você tem isso nas suas mãos. É a sua oportunidade de ouro de ter o seu filho sendo seu amigo e confiando em você. Diz para ele que agora ele é pequeno, mas que ele vai ficar grande. Diz para ele que ele já foi pequenininho e agora olha como ele está grandinho, né? E que os adultos têm corpos diferentes, têm corpos maiores, e que a menina tem pepeca e o menino tem pipi. Você pode dar esses nomes? Pode, mas é interessante que você diga que a pepeca da menina é vulva e o pipi do menino é pênis. Dá os nomes corretos para eles, não tem problema nenhum, tá? Mas você fala assim: olha, o nome correto é esse, mas você pode chamar disso, tá? Enfim, nessa faixa de idade, o menino tem, olha isso, gente. O menino tem a fantasia de que o pênis dele vai cair. E a menina tem a fantasia que o pênis dela vai nascer a qualquer hora. Que loucura, né? Mas é uma fantasia dessa idade. Então, quando você explica a diferença dos corpos, acabou essa fantasia. Ele vai entender, ela vai entender que ela não terá pênis e que o pênis dele não vai cair, tá? Quando você explica a diferença dos corpos, isso já se desfaz na mente da criança. Se você ensina essas diferenças para a criança desde pequena, você vai evitar grandes angústias para a criança. Tem meninos que vivem aflitos e sonham que está perdendo o pênis e de vez em quando ele põe a mão segurando com medo de cair. Preste atenção nisso, tá? Explica para ele que ele terá pênis para sempre e que a mamãe terá vulva para sempre. Diga para a menina, filha, você terá vulva para sempre. Não vai nascer nada aí. Somente de você falar que é para sempre, a sua criança já vai fazer assim. Tudo bem, mamãe. Meu pênis vai ficar aqui, não vai cair. Você vai livrar a sua criança de muitas angústias, tá? Ele não vai ficar mais com isso. Também nessa idade é importante você ensinar a diferença do toque do sim e do toque do não. E uma ferramenta maravilhosa que eu tenho usado isso na salinha das crianças é o semáforo. Gente, eu amei isso daqui, eu amei essa ferramenta. O semáforo é muito bom, tá? Aqui uma explicação legal para vocês. Usem cartilhas de explicações do que pode e do que não pode, tá? Por exemplo, tocar no cabelinho, pode, é verde. Pegar na mãozinha é amarelo, ó, cuidado, para onde você está querendo me levar? Tocar no umbigo, na barriga da criança, é amarelo, ó, cuidado, aonde você quer chegar? A boca da criança não se beija. Criança não se beija, porque a boca da criança é privada, tá? É a parte íntima da criança. Você vai mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas use essa ferramenta do semáforo, que é muito importante, é muito legal e funciona muito bem, tá? A criança antes dos 6 anos de idade, ela acha normal correr pelado pela casa. Ela não tem pudor até essa idade. Ela fala bunda, pipi, de peidinho cheiroso, ela ama falar isso, ela tem prazer em falar isso. De cocôzão, bostão, mijão, ela fala isso de boca cheia, tá? Não precisa reprimir a sua criança. Só tem ali, converse com ela, tá? Para ela não fazer isso na frente de outras pessoas, para você não ficar envergonhado. Fala que essa forma de falar cocôzão, mijão,
é a intimidade de vocês. E que isso a gente só faz dentro de casa, que lá fora, na rua, as pessoas não precisam saber da nossa intimidade. Isso é uma fase que ela tem, tá? Isso vai passar. Fica tranquilo que ela não vai continuar desse jeito, sem pudor, tá bom? Nessa fase, a criança ainda não tem o sentimento de pudor, já até falei, né? Procure amenizar para não falar fora de casa, mas para ela falar dessas coisas é um prazer. A criança ama falar isso. Para ela, isso é brincadeiras, que elas morrem de rir. Aproveite essa situação para falar de intimidade. Explique para ela que essas brincadeiras é a intimidade de vocês. Já até antecipei, né? De 7 a 12 anos. A partir dos 7 anos, a criança começa o sentimento de pudor. Já não anda mais pelado pela casa. A partir dessa idade, você vai ensinar para ela sobre intimidade e privacidade, tá? O que que é intimidade, o que que é privacidade. A criança, a partir dessa idade, ela te fará mais perguntas sobre sexo, tá? Você, pai e mãe, precisam estar muito mais preparados para ajudar sua criança nessas questões. Vou preparar um vídeo falando sobre várias perguntas que as crianças fazem e as respostas, as melhores respostas que você pode estar oferecendo para elas, né? Mas não se aflija com isso. A criança nessa idade começa a falar mais de namoradinho. Diz que tem um garoto ou uma garota bonita que só fica olhando para ela. A palavra namoro começa a vir com mais força nessa idade. Isso acontece porque a sexualidade dela está aflorando agora. É nesse período, tá? Que começa a aflorar. Não dê bronca nessas horas. Aproveite a oportunidade, lembra? Aproveite a oportunidade para explicar o que é namorar. Pergunte à sua criança: você sabe o que é namorar? E veja o que ela já sabe sobre isso. Depois que você se atualizar das informações que ela tem sobre namoro, você entra com a explicação dizendo o que é namorar. Diga que namorar é para pessoas grandes e que já tenha condições de se casar, que não é qualquer pessoa que fica namorando por aí, porque isso não é bom, isso acaba sendo desrespeitoso com o nosso corpo, tá? Mas não se surpreenda se ela já vier com um pacote completo de explicação do que é o namoro, tá? Porque hoje em dia as crianças estão com muitas informações. Por isso que nós precisamos chegar primeiro na vida delas. Diga que a criança não namora, criança não beija na boca. A nossa boca é nossa parte íntima e só pode beijar na boca os namorados. Faça dessa conversa um diálogo de perguntas e respostas, com amor, sem brigas e sem broncas, tá? Então, aqui não vá entregando tudo à criança. Pergunte, procure saber o que ela já sabe. E vai ali, pergunta e dando resposta. Perguntas e respostas, sem brigas, sem broncas e com muito, mas muito amor envolvido, tá? Se você dá bronca na sua criança, olha o que acontece. Você perde a oportunidade dela te contar os segredos que ela terá no futuro, né? Você já bloqueia a criança. Dá bronca sobre namoro para você ver. Você vai bloquear ela de te contar sobre namoro, tá? Quando ela estiver na adolescência e tiver de paquera, ela simplesmente não vai te contar, porque ela perdeu a confiança. Levou bronca, ela não te conta mais. O mesmo acontece com abuso, tá?
Se a sua criança vem e te conta que alguém fez assim ou assado, que alguém mexeu nas partes íntimas dela e você dá bronca, você pode ter certeza, ela não vai te contar nunca mais, tá? Você bloqueia essa confiança que ela teve em você. Muito cuidado com essas coisas, tá? De 7 a 12 anos também temos um ponto fundamental, né? Que é falar das mudanças do corpo e sobre a menstruação, gente. Explica o que que é menarca. É a primeira menstruação da menina. Explique isso. Muitas meninas chegam nessa fase da vida sem saber o que está acontecendo, ficam desesperadas quando vê sangue saindo, né, das suas partes íntimas, sua calcinha suja de sangue. Isso cria um trauma muito grande na sua menina. Explique isso para ela. Isso cria trauma. Quando ela descobrir que você sabia e não contou, ela vai ficar chateadíssima com você, vai perder totalmente a confiança em você. E aqui, ó, você perdeu uma grande oportunidade de criar um vínculo de intimidade com sua filha, tá? Explique que o corpo da gente é tão especial que ele passa por muitas transformações. A principal delas é o seu tamanho. Olha como você cresceu e vai crescer mais ainda. Seu cabelo mudou, seu rosto mudou, tá? Fala sobre essas diferenças, é muito importante nessa idade. Olhe os meninos, seu corpo ainda terá transformações incríveis. Você terá pelos nas axilas, vai nascer pelos nas partes íntimas. Ah, mamãe, é sério? Sério. Olha o menino. O menino vai ter a semenarca. O seu pênis vai soltar líquido, principalmente quando você estiver dormindo. Quando você acordar, você vai pensar que fez xixi na cama, mas não é. É chamado também de poluição noturna. Você pode estar lá, entrando no Google e se informando melhor sobre a poluição noturna, talvez você já saiba, né? Mas é muito importante falar isso para o menino, senão ele vai entrar em crises. Quando ele vê que está ali todo com a cueca toda molhada, achando que fez xixi na cama e não foi, ele precisa saber o que está acontecendo com ele, tá bom? Nessa fase de 7 a 12 anos, a criança já está trocando muitas informações sobre sexo com os amiguinhos da escola, com os primos. Quanto mais vai crescendo, a criança vai tendo acesso a muitos conteúdos. Cuidado, gente, muito cuidado. Pai e mãe, você precisa chegar primeiro na educação sexual dos seus filhos. O coração da criança é de quem chegar primeiro. Sabiam disso? Se prepare para isso. Tudo bem, vai ter perguntas que você não vai saber a maneira certa de responder. Mas a regra básica de todo pai e de toda mãe não é ser pego de surpresas nessas questões, tá? Acima dos 12 anos. Precisa falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos, gravidez precoce. Fale sobre isso com seu adolescente. Não fique desesperado achando que isso. Não, na minha casa isso não acontece. Explica. Fale sobre isso. Fale sobre relacionamentos precoce, pois vários adolescentes nesta idade já estão fazendo sexo e muitos deles, pasmem vocês, já estão com 2 ou 3 parceiros simultaneamente, tá? Olha, gente, isso é sério. Isso é muito sério. Isso é uma defraudação ao corpo do adolescente. Você precisa vacinar o seu filho com informações, informações corretas, informações com amor,
com intimidades com seu filho, tá? Não deixe o mundo levar o seu filho de qualquer jeito. A situação está gritante no meio dos adolescentes, por falta de orientação. É só isso. Tem muitos pais que não acreditam, mas está acontecendo debaixo do nariz de muitos pais que não educam. Ah, isso nunca vai acontecer na minha casa. Cuidado, muito cuidado, tá? A média do adolescente brasileiro ter sua primeira relação sexual é de 14 anos. Só que a gente não quer acreditar e nega esta realidade. Por falta de quê? Conhecimento. Você não pode ser pego de surpresa. Chegue antes de acontecer.